ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem um oferecimento de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para a higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. O Direto ao Ponto, com a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, participa conosco sempre às segundas-feiras. E hoje vai falar sobre sonhos. Quando se sonha mais? Nas férias ou quando se está estressado? Faz bem sonhar, até é uma pauta, inclusive, sugerida pelo Ricardo Sander, né, Ricardo? Porque eu andei sonhando mais do que eu vinha sonhando nas férias. Eu pensei, será que quando o cara tá mais relaxado, ele sonha mais? Em outras épocas, quando o cara estava preocupado com alguma situação, algum compromisso que teria pela frente, organizar alguma cobertura, por exemplo, dá bastante trabalho, a gente fica angustiado e também tem o sonho. Então, falar com o Dr. Moreno, certamente você que está aí do outro lado tem dúvidas também sobre sonho, aquele sonho que você quer que ele acabe logo, você acorda no meio da noite e volta a sonhar a mesma coisa, aquele que você não lembra, aquele que você relembra e quando você vê uma pessoa no dia seguinte diz, eu sonhei contigo, e o sonho muitas vezes não tem nada a ver com o contexto. Enfim, dá uma boa pauta, né, doutor Moreno? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Voltando de férias aí, assunto bom aí, rende várias pautas aí, tá? Mas inicialmente o sonho, tá? Ele ocorre geralmente numa etapa do sono. Lembrar que quando a gente está dormindo, a gente passa por vários estágios do sono, tá? E o sonho, ele vem principalmente durante o nosso sonho REM, tá? Que é o sonho, é a etapa do sono, onde a gente tem movimentos dos olhos extremamente rápidos, tá? A gente pode ter também alguns movimentos do corpo, um leve tremor, certo? E a atividade do cérebro durante o sono, ela tem algumas atividades cerebrais muito iguais à de quando a gente está acordado. Então veja que interessante. Então naquela parte específica do sono, o nosso cérebro ele fica com uma ação muito diferente, extremamente diferente. E o sono REM ele é importante, certo? Porque lá que é o sono restaurador. Então a pessoa não sonhar, tá? Não sonhar por muito tempo, de forma recorrente, isso não é bom, tem que investigar. Tá? Lembrar que vários medicamentos, vários hábitos, tá? Podem fazer com que a gente tenha supressão ou diminuição do sono REM. E lembrar também que dentro do sono REM existe uma ação hormonal muito importante para restaurar as nossas células, para restaurar, enfim, o nosso corpo, a nossa mente. Então é importante sim a gente sonhar. E sim, existem várias alterações do sono, né, que a gente pode discursar aqui, mas voltando à pergunta inicial, se a gente sonha mais quando está relaxado ou nas férias, vai depender, tá? Quando a gente está trabalhando na rotina, em geral, a gente está estressado, a gente tem estresse, tá? E o estresse, ele pode sim alterar o sono, certo? Então, durante o período de estresse, a gente pode ter menos o sono REM. Tá? Esse período que a gente sonha durante o sono, a gente pode ter ele reduzido. Períodos de estresse, de ansiedade, de depressão, eles fazem com que a gente tenha isso. O uso de álcool, por exemplo, também diminui. O uso daquele remedinho que muita gente usa, diazepam, clonazepam, o famoso Rivotril, Valium, tá? Esses remédios também diminuem o sono REM. E isso automaticamente vai fazer com que a pessoa durma mais profundamente e não faça o sono REM. E às vezes quando vem um sonho nesse período de estresse, vem sim sonhos relacionados a estresse, a medos que a gente acaba tendo algumas. E lembrar que a linguagem do sonho ela é extremamente simbólica, ela não tem pé nem cabeça. Tanto que existe, né, pessoas especializadas em estudar os sonhos, mas não tem nada assim cientificamente comprovado de que, olha, eu sonhei com cobra, vai acontecer isso, eu sonhei com tragédia. Cuidado com uma pessoa, não sei o que, a pessoa já fica toda, exato, né, cuidadosa ali. Não tem nada comprovado cientificamente que sonhar com aquilo que vai acontecer, óbvio que tem videntes que trabalham com isso, que têm os seus estudos, mas cientificamente comprovado, o sonho ele é apenas uma manifestação de algumas emoções que a gente não processou ao longo do dia, ou que a gente processou de forma, enfim, não tão bem elaborada, e aquilo vem de forma muito intensa. E lembrar que no sonho, tá, a gente também não tem ordem de tempo, certo? O sonho ele é atemporal, certo? Se a gente tem aquele desejo, vai acontecer na hora. Então a gente quer voar, a gente voa. A gente não fica no sonho, será que eu vou voar?
será que eu vou fazer isso? Não existe o será que isso é o que a gente chama de processo secundário, né? A gente questiona se realmente vale a pena a gente tomar aquela ação. No sonho não tem. Tá? Viu aquela pessoa bonita? Vai para cima da pessoa bonita. Então o sonho ele tem conteúdo que é brigar, vai lá e briga com a pessoa. Então os sonhos é tudo processo primário. Mas tem vezes que a gente não quer e a coisa continua acontecendo, né? Eu falei, por exemplo, Exatamente. a pessoa tá sonhando um pesadelo daí no caso, né? Não tá legal. Aí tu acorda e diz, que bom que era só um sonho. Aí tu volta a dormir e tu volta do mesmo ponto que continuou. Pode acontecer isso mesmo, pode acontecer. O pesadelo, tá? Ele já é uma alteração do sono REM, por exemplo, aonde a pessoa acaba tendo um conteúdo de sonho muito desagradável e, em geral, a gente tem descarga de noradrenalina durante o sono REM. Tá? O sono REM, em geral, ele é acetilcolina, que é o neurotransmissor, a substânciazinha lá do cérebro que faz a memória. Então, por isso que é importante a gente sonhar para consolidar bem a memória. Se a gente sonhou, significa que a gente vai consolidar, a gente vai aprender o que a gente viu naquele dia, certo? E o sono REM vem em que horas? Tu tem que dormir de 7, 8 horas por dia, pelo menos, para ter esse sono REM? Ele chega no meio do sono, é mais pro final, é no início? Boa pergunta. No início, na primeira metade do sono, a gente tem pouco sono REM. E esse sono REM ele vai aumentando, principalmente na segunda metade do sono. É por isso que a gente lembra dos sonhos quando acorda. Porque na segunda metade do sono, até a gente acordar, é o período onde tem maior quantidade de sono REM. E tem que ter um número de horas dormida? Não necessariamente, tá? Então, obviamente que se a pessoa tem um sono ali de 3, 4 horas, ela pode não chegar no sono REM. Tá? O que acontece muitas vezes, todo mundo aqui já deve ter te dado uma cochilada. Ontem mesmo, eu voltando da praia, não que eu não estava dirigindo, tá? Mas eu dei é justamente por isso que eu já não dirijo, porque eu tenho esse histórico de dormir no volante, tá? Então eu já me previno para isso. Tá? O máximo que eu venho é ter a rádio independente de carro. Até aqui vem tranquilo. Até aqui nunca dormi, tá? Mas às vezes a gente entra e sonha rapidinho, né? A gente já entra lá no sono REM, isso acontece. Tá? Que nem ontem eu peguei e falei, vamos botar chá, capim, limão no chimarrão. A minha esposa, o quê? Eu entrei provavelmente num sonho, né? Que eu tava comprando chá, tá? Então isso às vezes acontece, né? Rapidamente assim. Então a gente tem que cuidar. Mas é na segunda metade do sono que a gente tem. E lembrar que a maioria dos sonhos a gente não vai lembrar. A gente vai lembrar mais dos sonhos perto do momento de acordar. Então não significa que não lembrar dos sonhos não significa que você não sonhou. Às vezes a pessoa, eu não sonho. Não necessariamente. Para a gente saber uma forma mais aprofundada se a gente sonhou ou não, a pessoa teria que fazer um exame chamado polissonografia. No exame polissonografia aparece lá a quantidade de tempo que a gente passou em sono REM. E às vezes a gente demora um pouco para lembrar. Não lembra quando acorda, sei lá, vai para o trabalho e lá pela metade do dia alguém fala algo ou passa alguma coisa e aí tu lembra do sonho. É muito... É misterioso isso, parece, né? É algo muito... E aí tem ouvinte aqui, deixa eu só ver o nome dela aqui, a Joyce, ela mandou o seguinte: meus sonhos são muito estranhos. Sonho quase todas as semanas com minha irmã, mas ela já faleceu. Nos sonhos ela aparece para mim sempre abrindo uma porta. Só que eu não consigo ouvir o que ela me diz, não consigo entender o que ela me fala. Talvez saudade, lembranças. E isso é uma coisa importante porque os traumas que a gente passa na vida, eles muitas vezes aparecem nos sonhos. Então, o falecimento de uma pessoa querida, alguma coisa ruim que aconteceu com a gente, alguma coisa que a gente está estressado, isso pode aparecer nos sonhos e, inclusive, pode ser sintoma de um transtorno que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então, os sonhos repetidos podem significar, sim, que a gente tem um trauma, a gente fez um trauma com aquilo e isso deve ser tratado. Aí existem tratamentos psicoterápicos, tá? Até a semana passada veio a Melissa, tá? E a Celina, que também trabalham lá na clínica, que fazem o reprocessamento de memórias traumáticas, tá? Então, esse tipo de técnica tende a reduzir sintomas pós-traumáticos, tá? Isso é importante. E existem alguns medicamentos quando a terapia falha, e isso é importante de ver. E ainda do conteúdo dos sonhos, o Freud estudou muito, ele até tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos, tá? Sobre isso, quem quiser se aprofundar, vale a pena ler, é um livro que é difícil de ler, mas vale a pena ler. Tá? E lembrar uma coisa, quando a gente está caminhando na rua, quando a gente está consciente, o nosso campo de consciência ele é muito maior do que o nosso campo de atenção.
Então, quando a gente está caminhando numa rua, a gente está prestando atenção em uma, duas coisas, nas pessoas que estão passando, mas o nosso campo de consciência, nossa visão está captando, ele é muito maior. E nos sonhos, muitas vezes, virão, tá, essas coisas que a gente não prestou atenção durante o dia. Então vai vir uma placa que a gente passou, a gente não viu, uma pessoa que estava no outro lado da rua que a gente nem viu, mas estava no nosso campo de visão, um som que a gente captou no cérebro, mas a gente não prestou atenção, e muitas vezes no sonho, tá? Principalmente no dia seguinte do sonho, vem essas imagens, esses sons. Tá? Então, e às vezes tudo misturado, né? Por isso que a gente não misturado. entende o que é o sonho, o que significa, o que ele pode representar. Exatamente, o sonho é uma bagunça e, enfim, não tem nada muito ainda comprovado assim, do sonho não patológico, né? Quando a gente fala em pesadelo. E também tem o terror noturno, que não é uma manifestação do sonho, mas é quando a pessoa acorda na primeira metade do sono, tá gritando. Às vezes algumas pessoas correm, se levantam. Tem crianças, às vezes, que se levantam na caminha, saem correndo, se machucam. Tá? Então o terror noturno é uma alteração do sonho, tá? Não do sonho, do sono, que acontece na primeira metade do sonho. Parece pesadelo, mas não é. Por que não é pesadelo? Porque a pessoa não lembra. Tá? Então, para a pessoa ter pesadelo, ela tem que lembrar do que aconteceu. Tá bom, doutor Moreno. Muito obrigado aí pela participação. O Charles Edu tá com medo de um personagem de filme de terror, né, Rita? Tá com medo do Fred Krueger. Fred Krueger, exatamente. Fred Krueger é aterrorizante mesmo. Quem não tem medo dele? Ele disse que tinha medo do Fred Krueger. Não sei se continua tendo. 999-787885, a participação do ouvinte. Obrigado, doutor Moreno. Até mais. Tá certo, um abraço a todos. Participação do doutor Moreno em nome